Eu cumprimento a todos com a boa tarde na paz do Senhor. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão acerca do homem de Deus, o profeta Elias. O profeta Elias era sanguinário? Quando o rei de Israel, Acasias, enviou capitães para encontrá-lo, a Bíblia Sagrada nos diz que o primeiro capitão que foi levando consigo soldados, 50 soldados, ele chegou ao homem de Deus, o profeta Elias, e de maneira presunçosa, não é? Trazendo consigo a autoridade que lhe fora é, dada pelo rei Acasias. Se tu és homem de Deus, desce daí. E de maneira muito afrontosa. Mas o profeta Elias, ele respondeu assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês. E a Bíblia nos registra que imediatamente desceu fogo do céu e eles morreram carbonizados. O motivo é que o profeta Elias ele tinha delatado o pecado do profeta Acasias, pois o profeta Acasias ele havia consultado o deus Baal-Zebub, o deus de Ecrom, uma das cidades filisteia. E como ele era o rei de Israel, e Israel havia, né, já conhecia a Deus, o Deus verdadeiro, conhecia a história do Êxodo, conhecia os milagres que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó havia feito. Então Elias realmente considerou que o pecado de Acasias era um pecado grandioso, era realmente uma rebeldia que ele estava praticando e levando todo o povo a uma prática pecaminosa. Então aconteceu aquilo. E eu pergunto, Elias era sanguinário? Não. Aquela dispensação era realmente Deus permitia que algumas coisas acontecessem. Deus permitia que alguns juízos viessem de maneira rápida sobre as pessoas. Eu quero considerar que a segunda turma, que foi outra turma de soldados, outro capitão chegou lá com a mesma presunção e novamente o profeta Elias ele tomou para si a posição de homem de Deus, de autoridade espiritual. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E novamente, aqueles raios desceram do céu e carbonizaram novamente 50 soldados. Então, o terceiro capitão foi comissionado para ir lá e ele foi levando consigo mais soldados. Só que o terceiro, ele de maneira humilde, de maneira muito humilde mesmo, ele considerou que o profeta ele era homem de Deus, e de forma humilde ele pediu clemência ao profeta Elias e realmente ele recebeu da parte do profeta Elias a misericórdia. Eu lembro para você que quando Jesus esteve fazendo a obra do Pai aqui na terra, lá numa região de Samaria, alguns não o receberam. A Bíblia diz que algumas aldeias não o receberam e Tiago e João, eles abordaram Jesus dizendo: o Senhor não quer que nós peçamos fogo como Elias e consuma todos esses que não, incrédulos, não receberam a tua palavra? Jesus respondeu: não saber de que espírito sois. Então Jesus ele veio trazendo consigo a graça, o amor profundo de Deus, veio trazendo consigo o perdão, o rico perdão de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Então Jesus, ele suportou a afronta, suportou a ignomínia, suportou perseguição, e nós como servos de Deus, nós temos a parte do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu que nós devemos orar, Jesus mesmo falou que devemos orar pelos que nos perseguem, e nós, nessa atual dispensação, nós oramos pedindo
a Deus que a revelação do Evangelho chegue às pessoas, ainda que sejamos perseguidos, recebamos a indiferença, nós devemos orar, entregar nas mãos de Deus. Deus sabe trabalhar, Ele sabe lidar com cada classe de pessoa. Então, o profeta Elias, ele não era sanguinário, mas aquele período em que ele vivia, o período das guerras, então Deus ele permitia que algumas coisas acontecessem, e não somente permitia, mas Deus, como Deus soberano, ele agia da forma que ele apraz, da forma que ele queria, como Deus, o Senhor poderoso, Rei de toda a terra, supremo juiz. Mas na atual dispensação, na dispensação da graça, nós pregamos que Deus é amor, que Deus enviou Jesus para morrer por nós no Calvário, e através da morte vicária, sacrificial de Jesus, o homem se arrependendo, ele recebe o direito de ser chamado filho de Deus e alcança agora a posição de filho de Deus, a posição de discípulo de Jesus, a posição de embaixador de Deus, embaixador do céu. Então, que Deus o abençoe e que possamos pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho, reconhecendo que só existe um Deus, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Jesus mesmo, ele falou em João 17:3, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que Deus o abençoe e que você reconheça que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro.